O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, e vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Estamos em terra cruzante. Com a liturgia prescreve para a celebração da Epifania, da manifestação de nosso Senhor, é pedido que logo após a proclamação do Evangelho, antes da homilia, seja proclamado o dia das festas móveis, da Páscoa, Ascensão, Pentecostes e o início do novo ano litúrgico do ano de 2026. Anúncio da Páscoa e das festas móveis do ano de 2026. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 18 de fevereiro.
a Ascensão do Senhor, a 17 de maio. Pentecostes, a 24 de maio. Corpo e sangue de Cristo, a 4 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso, guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão que me guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, é tu mesmo teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência e tolerância. A quem tem Deus nada falta, só Deus o basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando nós celebramos a solenidade do Natal, durante todo o tempo do Natal, que se encerra com a festa do batismo do Senhor, as leituras vão chamar a atenção sobre a luz que vem ao mundo. A luz que vem ao mundo para iluminar o nosso caminho. A luz que vem ao mundo para dissipar as trevas do erro e do pecado. Então, o nosso coração deve estar agradecido a Deus, porque Ele nos enviou a sua luz. E a sua luz não é algo simplesmente abstrato, mas é algo concreto. E a luz de Deus que veio ao mundo, nós podemos chamar de Jesus Cristo. E aí, nós, quando olhamos para a primeira leitura de hoje, de dado livro do profeta Isaías, é interessante Isaías dizer a Jerusalém que a luz de Deus chegou ou que a luz de Deus chegará. E quando essa luz de Deus se manifestar, todos saberão. E como eu disse, o mundo que andava nas trevas, hoje pode caminhar na luz. Mas caminha na luz quem quer. Permanece na luz quem quer. Acolhe a luz de Deus no seu interior quem quer. Por que eu falo isso? Porque aqueles que não querem, que não desejam, que não acreditam em Deus e seguem seu caminho, jamais vão ter ali um certo discernimento daquilo que é pecado, daquilo que é graça, ou infelizmente até mesmo daquilo que é pecado e aquilo que nós devemos evitar. Isso fica muito claro no mundo em que nós vivemos, onde se tenta passar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, como algo bom, se tenta justificar de todas as formas possíveis
que a pessoa foi por um caminho errado, foi por um caminho que não é certo, não simplesmente porque ela quis, mas pelo meio em que ela viveu, aonde ela nasceu, e simplesmente da forma que foi educada. Coitadinha dessa pessoa, coitadinho desse jovem que só rouba o celular porque quer tomar uma cervejinha. Coitadinho daquele jovem que rouba o celular e que chega até mesmo a tirar a vida de um ciclista. Ele só fez isso porque não teve oportunidade. Gente, nós como cristãos precisamos dar um basta com esse tipo de pensamento. Precisamos dar um basta com esse tipo de atitude, de ideia que tenta passar algo errado como algo bom. Nós não podemos permitir isso. Nós, como cristãos, não podemos nos calar diante dessas situações. Ah, mas vão falar mal de nós. Ah, vamos ser incompreendidos. Ah, vamos levantar falso testemunho. Que falem mal de nós, que levantem falso testemunho. Mas a nossa consciência precisa estar tranquila diante de Deus. E também nós cristãos precisamos parar de tentar até mesmo justificar a nossa omissão. E nós só vamos conseguir de fato caminhar na luz que vem do Cristo, se nós entendermos que somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus para ter um sentido na nossa vida. Precisamos de Deus para que nós tenhamos um porquê de caminharmos aqui nessa terra. E uma coisa precisa também ficar clara: a luz, ela precisa reunir todos aqueles que estão dispersos. A luz precisa dar oportunidade a todos para poder escolher um caminho de virtude ou um caminho de vício, um caminho de graça ou um caminho de pecado. Aqueles que caminham na luz precisam de fato gerar comunhão. E isso precisa partir de nós cristãos. Tem hora que na vida de comunidade, na vida de paróquia, é muito triste ver que nós vemos de tudo, menos comunhão. Nós vemos inveja, nós vemos pessoas tentando puxar o tapete uma das outras, nós vemos pessoas que querem até mesmo dizer que a forma que eles seguem o Cristo é melhor do que a sua, e a forma que ela reza é melhor do que a sua, que nós temos sim que denunciar e colocar o dedo na ferida, e assim segue esse discurso. Precisamos tomar muito cuidado. A vida de comunidade, a vida de paróquia, deveria ser o exemplo da forma como nós devemos viver no mundo, dentro das nossas famílias, dentro do ambiente de trabalho e dentro das nossas mais variadas relações. Mas não é isso que nós vemos. Eu já citei esse exemplo outras vezes, mas me chamou muito a atenção quando eu ainda era seminarista. No início da caminhada, no meu segundo ano de seminário, quando eu recebi de Dom Moacir o ministério extraordinário da comunhão. E Dom Moacir, na homilia daquela missa onde nós recebemos,
eu e minha turma e eu, é um ministério extraordinário da comunhão, Dom Moacir virou para nós e diz que antes de pensarmos em sermos distribuidores de comunhão, nós devemos ser promotores de comunhão. E isso ficou muito gravado no meu coração. E como eu disse, tem hora que na vida de paróquia eu escuto de pessoas, não, porque a gente é profeta e a gente tem que denunciar, tem que dizer aquilo que está errado, tudo bem, mas tem hora que eu vejo as pessoas agindo dessa forma porque quer humilhar os seus semelhantes, ou até mesmo está agindo com vingança em relação aos seus semelhantes e tenta justificar como sendo algo bom, até mesmo exercendo ali o seu ministério. Nós precisamos agir como aqueles que caminham na luz e não o contrário. Levar luz aos corações daqueles que estão ao nosso redor, em vez de tentar apagá-la. E aí então nós temos aqui a segunda leitura tirada da carta aos Efésios. E na carta aos Efésios é dito que nós recebemos uma grande graça de poder conhecer o mistério de Deus. Para aqueles que desejam caminhar na luz, de fato, nós devemos nos abrir à graça e buscar Deus cada vez mais e poder conhecê-lo. Quando nós falamos do mistério da salvação, o mistério de Deus, não é no sentido de enigma, não é no sentido de que nós não vamos compreender, não. Quando nós falamos que nós participamos do mistério da salvação, que nós queremos conhecer a graça de Deus pelos mistérios que nós celebramos, é que Deus não se esgota. Então, cada dia mais que nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecer algo novo dele. Um professor meu na faculdade de teologia, quando falava do mistério, ele dizia mais ou menos, usava a analogia do horizonte. Imaginemos você e eu na beira da praia, olhando o horizonte além do mar. Se nós pegarmos um barco e formos em direção ao horizonte, o que acontece? Ele vai se distanciando. Mas mesmo ele se distanciando, nós conseguimos contemplar a sua beleza, podemos enxergar o céu azul, podemos sentir o calor do sol. Mas ele vai se distanciando cada vez mais que nós nos aproximamos. E quando nós falamos de Deus, é dessa maneira. Nós nunca vamos esgotar a Deus, mesmo até após a nossa morte. Mesmo até quando nós formos acolhidos por Deus na eternidade. Deus sempre terá algo novo para poder se apresentar. Deus sempre terá algo novo para que a gente possa conhecer. Então, nós que precisamos nos permitir guiar por Deus e nos aproximar cada vez mais da graça. E entender que a salvação é para todos. E não somos nós que vamos ditar quem merece ou não ser salvo. O Evangelho da celebração do dia de hoje nos dá esse belo exemplo. Por quê? Nós vemos a figura dos magos que vêm do Oriente e que, pela interpretação da estrela, de olhar ao céu, percebem que uma profecia acaba de se cumprir.
que nós primeiro precisamos entender dos magos. Os magos, eles eram pagãos, eles não eram judeus. Pagãos aqui no sentido de que professavam uma fé diferente da fé judaica. E esses magos, eles eram pagãos e eles ganhavam a vida de que maneira? Lendo a sorte das pessoas. E lendo a sorte das pessoas até mesmo pela movimentação dos astros do céu. Mais ou menos eles seriam os astrólogos do dia de hoje, mas astrólogos no sentido de uma forma mais séria, não a bagunça que nós vemos no dia de hoje. E é interessante que esses homens que são pagãos, que veem a sorte, que veem que algo novo aconteceu, que algo diferente aconteceu naquela noite. E só de saber que aquele que viria em nome de Deus nasceu, já deixa Herodes perturbado. Deixa Herodes perturbado até mesmo com medo. E movimenta até mesmo ali os sacerdotes, os sumos sacerdotes daquele tempo e daquele ano. Só para poder dizer que o nascimento de uma criança, o recém-nascido, de horas, já causou ali no coração daqueles que não acreditam em Deus, ou que não levam Deus em consideração muitas vezes, causou um certo desconforto. E aí, quando nós vemos esses magos, guiados pela estrela até chegar onde Jesus estava, e enquanto eles caminhavam, tinham alegria no seu coração, entender que aquele que segue a Deus, aquele que segue a Jesus Cristo, não deve ser alguém triste, deve ser alguém que realmente demonstre alegria e serenidade de fazer a vontade de Deus, de que não entende o discipulado como fardo, de que não entende de que fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos, viver as bem-aventuranças, não é um fardo, mas uma alegria, porque é através dessa fidelidade que nós vamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E pela imagem desses magos, nós também precisamos aprender a discernir quando é Deus que nos fala. E Deus nos fala na simplicidade. Tem hora que as pessoas querem algo simplesmente extraordinário. E Deus não age dessa forma. Deus age na simplicidade. Então, será que Deus não nos fala, nós não enxergamos Deus nos falando, porque nós não queremos que Deus fale de nós de uma maneira tão simples, de uma maneira tão óbvia? E olha que, por exemplo, Deus não vai falar para você, ou dar um sinal para você, se você deve perdoar ou não a pessoa. Porque já está escrito na palavra de Deus que nós devemos perdoar e perdoar aos inimigos. Então não venha pedir qualquer tipo de sinal para Deus, porque você sabe o que tem que fazer. Ah, mas o errado não fui eu, não fui eu que errei, isso não importa. Nós que devemos dar o primeiro passo, independente se estamos certos ou não, porque é palavra de Deus. Quando nós falamos, devemos guardar domingos e festas. Padre, é Natal. Eu não vou conseguir ir na missa. Deus
entende, eu vou estar em pecado, vai, porque Natal é como se fosse um domingo. Ah, mas eu pedi um sinal, Deus deu. Se Deus deu um sinal, cuidado, porque é Satanás que está te dando um sinal e você está indo muito mais olhando o sinal de Satanás por ele faltar numa celebração. É como se Satanás tentasse, de alguma forma, nos distanciar cada vez mais de Deus e da sua graça. Então, tomemos muito cuidado e também aquela ideia. Ah, Padre, eu queria tanto aquilo que aquela pessoa tem, a vida, os bens. Deus entende. Não, Deus não entende, porque isso é inveja. E inveja é pecado. Não venha pedir para Deus um sinal de que aquele sentimento está certo ou errado, porque está errado, porque é inveja. Então, cuidado. Tem hora que Deus pode estar em silêncio, porque nós sabemos o que precisamos fazer e não queremos. A gente não quer e aí tenta de alguma forma enxergar algum sinal para poder confirmar aquela atitude. Outro exemplo, gente, em situação de pecado mortal, nós devemos comungar sim ou não? O que a palavra de Deus nos fala? Que não. E quem comunga em estado de pecado mortal, comunga a própria condenação. Ah, Padre, mas eu não consigo ficar sem comungar e naquela missa sentir. Você vai sentir mesmo o desejo de comungar, porque é o que você quer. Mas se você não sentir a dor, de mesmo querendo sentir o que tem como de comungar e não comungar e sentir essa dor, se você não sentir essa dor, você sempre vai achar que não tem problema, eu posso cometer qualquer pecado que Deus entende ou comunga, eu não preciso confessar, não. E só quando a gente sente na carne aquilo, eu não posso comungar porque eu estou em situação de pecado mortal. Só quando a gente sente de fato isso, que nós vamos lutar e batalhar para viver na graça, para poder fazer a vontade de Deus e não nos afastar da comunhão. Então, cuidado quando a gente fica pedindo sinais demais para Deus, porque a gente não está querendo enxergar aquilo que é óbvio. E como eu disse, a salvação é para todos. Tem sementes do verbo espalhadas em todos os lugares e nas mais variadas denominações religiosas. Se a pessoa age com compaixão, misericórdia, ama a Deus e ama o seu irmão, mesmo que diga, eu não sou cristão, é uma forma daquela pessoa, de Deus agir na vida daquela pessoa, mesmo que ela não dê um braço a torcer. E tem hora que eu vejo muito ateu que diz que não acredita em Deus, tendo muito mais atitude de cristão do que os próprios cristãos. E pode ter certeza que mesmo aquele que diz que é ateu, que não acredita em Deus, mas respeita o seu semelhante, busca ser uma boa pessoa, eu não duvido que Deus irá acolhê-lo no céu na eternidade. Então, cuidado com o julgamento de achar que aquela pessoa não merece ser salva, aquela pessoa não vai ser salva. Cuidado, porque muitas vezes quem pode não ser salvo é você que está apontando o dedo, é você que está dizendo que aquela pessoa não merece até mesmo o céu. E ali os magos entregam ouro, incenso e mirra. Os magos entregam o que eles tinham de mais precioso naquele momento. E na solenidade da Epifania do Senhor, esse evangelho dos magos
é mostrar que Deus se manifesta. E simplesmente precisamos estar de braços e de coração aberto para poder acolher a manifestação de Deus. Porque Deus nos fala assim. E da mesma forma que os magos entregaram aquilo que eles tinham de mais precioso, nós também precisamos entregar aquilo que nós temos de mais precioso. O ouro é a nossa vida. A nossa vida colocada aos pés da cruz do Senhor, a nossa vida colocada à disposição do Senhor, a nossa vida que se esforce, que nós nos esforçamos em fazer a vontade de Deus. O incenso aqui é o incenso da nossa oração. O incenso que nós utilizamos na celebração é para poder dizer, da mesma forma que a fumaça sobe ao céu, a nossa oração também sobe ao céu e é acolhida por Deus. Não tem como dizer que é cristão se você não reza. E aqui não é rezar só porque você está querendo alguma coisa. Não é rezar porque você está pedindo alguma coisa para Deus. Não. É rezar para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus e da sua graça. Se Deus atender a algum pedido, é consequência. Mas nós precisamos rezar, porque através do diálogo e na conversa com Deus, seja no terço, na meditação da palavra de Deus, ou até mesmo de orações espontâneas, é apresentar a nossa vida ao Senhor, da maneira como ela está, para que Deus de fato possa fazer nova todas as coisas. E por fim, a mirra aqui, que é o perfume, é o odor, então é o nosso testemunho. A mirra de nós cristãos, que nós devemos ofertar a Deus, é o nosso testemunho. É as pessoas olharem para nós e verem pelo menos o esforço de fazer a vontade de Deus. Pelo menos o esforço de estarmos na presença de Deus. É ver o nosso esforço e não o nosso braço cruzado. É ver o nosso esforço e não a tentativa de justificar o nosso contra-testemunho. É através do nosso esforço, do nosso testemunho também, que muitas pessoas poderão conhecer a Deus e também chegar à salvação. Então, que na celebração do dia de hoje da Epifania, que a nossa vida também seja a manifestação da presença, do cuidado e do zelo de Deus, não apenas a nós, mas a toda a humanidade. Que na celebração do dia de hoje nós possamos renovar o nosso chamado, a nossa vocação no altar do Senhor, para que um dia nós possamos enxergar a manifestação de Deus na eternidade no céu. Um instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.